E abrindo 2024, a nossa agenda, o meu convidado é o amigo Anderson Corrêa. Posso falar amigo, porque a gente, por algumas vezes, ou muitas vezes, a gente cruzou ali nos corredores da antiga Favip, a faculdade aqui era a Faculdade do Vale do Ipujuca, e hoje ele é vereador de Caruaru. Ele representa a cidade, representa ali os seus eleitores na Câmara de Vereadores, e a gente vai conversar um pouco sobre o mandato dele, sobre o trabalho que ele tem realizado na Câmara de Vereadores. Amigo, jornalista, advogado e agora vereador também, Anderson Corrêa. Que prazer ter você aqui, seja bem-vindo, viu? Prazer, Welter, Cício, Micael que está aqui. Dizer que é uma oportunidade importante, né? Dizer que é uma felicidade estar aqui no canal InterPE. Dizer que essa interligação que você está fazendo entre essa comunicação dessas informações políticas para que toda a sociedade tenha ciência do que esses atores políticos realizam, né, e buscam fazer, é importante porque a população toma ciência do que cada um vem fazendo, do que cada um vem desenvolvendo. E para mim é uma satisfação imensa estar com você, porque você, Coisa como você boa. disse, você é um amigo que eu tenho de longas datas, do curso de jornalismo e de outras batalhas da vida, né? Sempre Verdade. acompanhei você nas televisões, no Coisa rádio, boa. e para mim estar aqui com você é uma satisfação imensa. Bacana, Anderson. Muito obrigado. E seja bem-vindo, vereador. Onde você é natural de Recife ou de Caruaru? Eu sou de Recife, Ah, é? sou de Recife, natural de Recife, né? Meu pai, meu pai tomou uma decisão em 94, no início de 94, de se mudar para cá. E foi a melhor. Eu tava esses dias andando por Caruaru e foi onde eu percebi, no domingo, não tinha quase ninguém na rua. É. E eu vim olhando, né, os prédios de Caruaru, a cidade em si, eu vim refletindo, até fiz um texto no meu Instagram, falando da importância dessa decisão que meu pai tomou, né? Porque eu cheguei emburrado, né, com Não queria raiva, sair do não Recife, ir pro queria, interior. porque eu tinha minha vida, né, eu já tinha sido, tava ganhando tudo. Então você chegou aqui com quantos anos, então? Cheguei com 17, Chegou adolescente ali já, ainda quase rapazinho. 17, né? E eu Não nadava no maior. esporte, né? Meu pai teve a felicidade de me botar para nadar no esporte, porque no início, quando eu comecei a me entender de gente, ele me botou para torcer pro Santa Cruz. Só que ele cometeu um erro grave, né? Ele me colocou para nadar no esporte. Eu É, sempre gostei de natação desenvolveu a e, paixão pelo esporte. e comecei a respirar o clube, né? A gente começou. Legal. Eu ia todos os dias, 5h30 da manhã. É, Minha aula era muito cedo. é. E terminei me apaixonando pelas pessoas do clube, pelo clube. E hoje posso dizer que sou rubro-negro com muita firmeza, porque não mudei a casaca, porque assim, quando meu pai realmente nunca me forçou a torcer pelo Santa Cruz, né? Sim, Ele sempre deu as opções. sim. Mas quando eu me entendi de gente assim pra torcer, eu comecei a torcer, Entendeu o que era torcer? entender o que era torcer e tal. Aí Legal. foi justamente quando a gente já estava já 1 ano e meio no esporte, eu já vinha ganhando tudo nos campeonatos que eu participava. E por conta de um assalto que teve em Recife, né, meu pai tomou essa decisão de vir para Caruaru. E, e eu analisando friamente agora, vejo que ele Foi a melhor coisa. foi a melhor coisa que a decisão que ele tomou, porque me fez conhecer pessoas. Eu já tenho uma história muito grande aqui em Caruaru, né? Você tá o quê aqui? Há uns 30 e poucos anos, então. Quase. Você é jovem, você Vai fazer 30, né? vai fazer 30 Agora, anos. né? Pois é. Fazer 30. Então a gente percebe o quanto Caruaru é uma cidade importante, né? No cenário, porque eu só tenho que agradecer. Tem tantas pessoas assim que me fizeram ser o que eu sou hoje, porque você não é o que você é pelo simples fato de você ter sua vida, né? Você tem a contribuição de pessoas. E eu sou muito grato a tantas pessoas que me fizeram me tornar o que eu sou hoje, Já né? passou pela sua vida, né? E isso aí é uma coisa que eu não deixo de ter gratidão. Uma das pessoas mais importantes para mim aqui em Caruaru se chama Dr. Marcelo Baguete, que é um médico. Ele era o médico da minha mãe, né? E ele, na época quando eu cheguei aqui, ele era dono, proprietário da Interdata Cursos. Interdata cursos. E A ele, vermelhinha, era uma vermelhinha, né? na professora Lisa Leão na subida, Sim, sim. Eu e lembro. eu comecei, meu pai, com muito esforço, me comprou um computador, disse: você vai mexer com o computador. E eu me lembro que ele Informática, comprou né? parcelado, foi uma dificuldade,
mas queria que eu Seu pai trabalhava com o quê? Ele veio para Caruaru por quê? Meu pai sempre foi do ramo de tecidos, né? Ah, tá. Ele tinha muitos conhecidos aqui. Ele vendia muito tecido aqui em Caruaru, né? As empresas, na época, hoje, essa região aqui é o polo muito forte na questão de tecidos. Mas antigamente as pessoas que vendiam aqui compravam de Recife. E esses vendedores vinham de Recife. Entendi. Era justamente o que meu pai fazia aqui. E meu pai construiu uma relação muito grande com a família Aragão, o pai de Diego, o pai de Valmir. Eu lembro que eles eram muito amigos. Meu pai sempre falava muito bem dele. E fez uma relação de amizades. E diante dessa relação, diante desse fato que aconteceu em Recife, desse assalto, isso fez com que ele tomasse essa decisão de vir morar em Caruaru, né? A gente começou morando na João José do Rego, ali no pé do monte mesmo. Vivi bons momentos ali, pertinho do Magalhães, né? Hoje, no carnaval mesmo, eu passei lá porque as academias estavam fechadas. Eu disse, vou lá em Magalhães. E revi os amigos que eu fiz ali naquela rua. E é aquilo, Elton, a gente só tem que agradecer a essas pessoas que fizeram com que eu chegasse até aqui. Muito bom. Ô Anderson, dessa cidade que você chegou há 30 anos para Caruaru de hoje, o que é que você percebe? A gente percebe... Principalmente. A gente percebe um crescimento bastante relevante, né? Agora a gente percebe um crescimento desordenado. Certo. Né? Um crescimento que precisa realmente um olhar mais... de futuro. De futuro. Principalmente na questão de mobilidade. A gente percebe que quando a feira, a gente tem dificuldade de locomoção na cidade. Então a gente precisa realmente ter uma discussão, né, mais firme. A gente apresentou na Câmara uma resolução para que o Poder Legislativo criasse uma comissão específica para discutir sobre mobilidade humana. A partir do momento que eu crio uma comissão permanente, essa comissão ela tem que ter pessoas especialistas na área. O Poder Legislativo convida essas pessoas para que essas pessoas possam ir ao Legislativo uma vez ao mês discutir as problemáticas de Caruaru, principalmente na questão da mobilidade. A gente espera... Foi criada essa comissão ainda? A gente espera estar em análise ainda. Né? Tá. Essa resolução está em análise, depende muito da discricionariedade da mesa. E a gente espera que o presidente Bruno, com os outros membros da mesa, possam realmente se sensibilizar e perceber o quanto é importante essa discussão aqui. As grandes cidades desenvolvidas, elas precisam discutir isso diariamente, eu diria. Com certeza. E a gente percebe o quanto Caruaru precisa de legislações de mobilidade, a Câmara precisa ter o seu protagonismo, né, não só em nomes de rua, né, em projetos comemorativos. Isso, concordo. A gente precisa realmente ter esse protagonismo refletindo na mudança da vida das pessoas. E como é que a gente vai fazer isso? Com pessoas que entendem dos assuntos. Porque o vereador, por mais... eu sou advogado, sou advogado jornalista, mas eu não entendo de mobilidade humana. Eu preciso discutir com quem sabe. E essas comissões, elas têm justamente essa função, de atrair essas pessoas preparadas para a discussão, para que a gente possa realmente refletir, apresentar relatórios para o Poder Público Municipal e que a gente possa apresentar esses diagnósticos e posteriormente, perceber futuramente essas mudanças. Veja que interessante você está dizendo. 3 problemas foram resolvidos recentemente, e eu digo isso porque eu particularmente circulo muito, porque minha mãe mora ali ainda na Vila Kennedy, eu sou da Vila Kennedy, e aí a autarquia de trânsito, né, fez uma intercorrência ali entre Boa Vista 2 e Jardim Panorama. Fez uma mudança ali no percurso, ali quem vai hoje pro Xique-Xique, que é outra cidade, né? Eu me perdi São lá, 20 mil habitantes. Eu me perdi ali, tá, Anderson? Eu me perdi ali, tava indo na casa de Cícero, tive que ligar. Meu irmão, qual é a rua aqui? Já encontrei com o Cícero lá. De como é que eu faço aqui? É outra cidade. Então o que acontece? Foi feito recentemente, há alguns meses, né? Mas veja quantos anos não se passaram com aquele dilema ali, quem vinha descendo ali, eu não sei o nome daquela avenida ali, que vem lá de baixo, né, do Boa Vista 1 e 2, sentido SESI, quem vai para o Panorama, né, quem vem ali do Posto Silva, ali, era uma agonia maior do mundo. E a intervenção ali, naturalmente, facilitou a faixa de pedestre para todo mundo, faz a rotatória. Rapaz, então, e tem muitas áreas, muitos locais de Caruaru ainda que precisam dessas intervenções.
eu tive a oportunidade de conversar com alguns especialistas. Ali ainda no início da Boa Vista, se você perceber, tem uma falha naquele primeiro... Quando você vem do viaduto ali da BR. Certo. Quando você... Na UPA ali, passando da UPA Isso, ali. passei na frente da UPA. Não tem aquele primeiro sinal? Tem. Você passa num giradorzinho, tem um primeiro sinal. É. Se você perceber ali é constante. Não tem um momento para que o pedestre possa passar. Não tem, porque agora tá livre, na verdade, a direita. É livre à direita. Isso. Né? Então, assim, o tempo todo não tem um momento do pedestre. Pois é, né? verdade. E tem a parada para quem vai em frente. Então, isso foi uma observação que essa especialista, ela me relatou, e é uma falha. Uma falha de mobilidade. Agora, isso às vezes a gente não tem a percepção porque a gente não é da área. Por isso que é importante a gente estar sempre bem acompanhado de pessoas especialistas em determinados assuntos, para que os vereadores possam realmente ter uma discussão mais aprofundada. Não adianta o vereador querer discutir todas as matérias. Né? Ele não vai conseguir fazer isso, mas como é que ele consegue? Com essas reuniões, né, que ele pode chamar dentro dessas comissões para convidar essas pessoas para que possam dar a sua contribuição. Foi criada a Comissão Permanente de Direito Animal, né? Foi. Assim que eu cheguei no Poder Legislativo, só existia a Comissão de Meio Ambiente. Né? Essa discussão de meio ambiente e direito animal são duas discussões totalmente diferentes. Isso, o STF já entende dessa forma. O meio ambiente é uma discussão e o direito animal é uma outra discussão. E visualizando esse entendimento do STF, a gente apresentou uma resolução para que o Poder Legislativo criasse essa comissão permanente de direito animal. Então nós fomos os criadores dessa comissão, né? Uma das primeiras câmaras do Brasil a criar essa comissão permanente. Bacana. Para a gente ter uma discussão aprofundada dos direitos animais, desses animais não humanos, que são habitantes dos municípios, né? Merecem também ter as políticas públicas também. E a gente vem fazendo essa discussão de forma aprofundada, técnica. Quando foi aprovada? Faz tempo que funciona já essa comissão? Foi em 2021. Tá. 2020. Então logo quando você assumiu, quando você foi eleito ali. Isso. Quando a gente assume, eu acho que foi na primeira semana eu apresentei a resolução. Foi, né? E com pouco tempo a gente cria essa comissão, a gente assume a presidência da comissão e trazendo uma discussão técnica, fazendo audiências públicas, trazendo pessoas que são especialistas na área, tendo em vista que eu trouxe para a Câmara a participação do Dr. Vicente Ataíde Júnior. O Dr. Vicente Ataíde Júnior é um juiz federal, né, pós-doutor em Direito Animal, e ele hoje está reescrevendo o novo Código Civil. Eu estava acompanhando, eu participo de um grupo do WhatsApp com ele e outros advogados, e ele está escrevendo o novo Código Civil com um capítulo específico dos animais. Só para você ter uma noção, Welter, nesse Código Civil atual de 2002, os animais são reconhecidos como se fosse essa mesa, um objeto. E se a gente perceber, fizer uma leitura atenta da Constituição do Brasil, a Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, diz que os animais não podem ser submetidos a atos cruéis. Ora, se não podem ser submetidos a atos cruéis é porque sente, né? Veja. Isso. Então, a Constituição, ela reconhece a senciência, o fato dos animais sentirem, de forma interpretativa. Não diz que os animais sentem. Mas se diz que não pode ser submetidos a atos cruéis é porque sente. Verdade. Né? E o Código Civil vem num atraso, né? Numa desatualização fora da normalidade. Código Civil, Código Penal. O Código Penal, o Código de Processo Penal. 40. Há uma necessidade de uma revisão. Eu acho que isso é importante deixar claro que é uma discussão do Congresso Nacional, porque como são legislações federais, cabe a alteração dessas legislações por parte dos senadores e dos deputados federais. E a gente espera que é difícil ter mudanças significativas em relação aos animais no Congresso, porque a bancada animalista é muito pequena ainda. A gente sabe que a gente tem a bancada da pecuária, do agro, muito forte, né? E dificilmente propostas que os animais tenham o seu reconhecimento é bastante difícil. A gente tem algumas evoluções, como a Lei Sanção, né? Foi aprovada no governo passado, e a gente percebe que... Como é que é a Lei Sanção? A Lei Sanção é um aumento de pena para quem cometer maus tratos a cães e gatos. Né? Só a cães e gatos. Só cães e gatos. Isso foi um projeto do deputado federal Fred Costa, que é um amigo que eu tenho de Minas. Fred apresentou esse projeto com aumento de pena, só para você ter uma noção. Se eu matasse um cachorro, um exemplo, eu não, né? Qualquer pessoa matasse um cachorro. Antes da lei sanção, a pena de 3 meses a 1 ano. Certo. Você não ficava preso, né? Não tinha fiança, você assinava um TCO e ia para casa. Certo. Hoje, se você mata um cachorro, você fica preso. Se você for pego em flagrante, né? Você fica preso. Delegado não solta, você passa por audiência de custódia. Não tem fiança? Pode ser arbitrada a fiança. Sim. Agora, só que não mais pelo delegado.
tem que ser pelo juiz. Ah, tá. Então, você é conduzido para uma audiência de custódia. Na audiência de custódia é analisado se você vai ficar preso ou não. Não é analisado o mérito, o crime cometido. É se você vai ficar preso ou não. Muita gente confunde, né? Porque pensa que na audiência de custódia vai se discutir o crime que foi cometido. Não se discute. Se discute se fica preso, respondendo o processo, ou se não fica. Ponto. Na maioria dos casos, hoje eu já fiz várias audiências de custódia e casos absurdos, e a gente percebe que ainda há, por mais que aquele... Eu participei de um agora que o indivíduo ele tinha diversas condenações, mesmo assim o juiz entendeu, ele deu uma pisa no animal com um cabo de vassoura, e mesmo assim o juiz entendeu que ele tinha que ser solto. No meu entendimento, se ele já respondia vários processos, por sinal, um de homicídio, né, e vários de roubo, de tráfico. Então, ou seja, uma ficha bem extensa. Extensa, porque uma das primeiras coisas que se faz quando um indivíduo é preso é juntar os seus antecedentes, os processos que ele já responde. E diante desse cenário, né, de processos que ele já tinha nas costas, você vê que ainda falta, na minha concepção, isso é uma opinião minha, ainda falta uma sensibilidade maior do Poder Judiciário em relação a dar o exemplo. Entendi. Porque se fosse convertido o flagrante em prisão preventiva, outros iam dizer assim, poxa, ficou preso, né, porque maltratou um cachorro, maltratou um gato. E isso o Poder Judiciário precisa desse exemplo. Né? Por mais que depois ele entre com um procedimento dentro do processo e saia, mas o Poder Judiciário... houve ali aquele choque, né? E a gente só... O impacto, né? O impacto, porque a gente percebe que o trabalho que a gente faz é extremamente difícil, porque quando a gente recebe o material probatório, a gente, lógico, tem o apoio da Polícia Militar, sim, mas tem atuações que eu faço que eu não tenho o apoio da Polícia Militar no momento, né? Quero deixar registrado aqui que sempre a gente tem o apoio da Polícia Militar, mas às vezes eu chego primeiro. Entendi. Né? Depois chega uma viatura. Depois chega uma viatura, porque a condução para a delegacia tem que ser feita com a autoridade policial. Mas qualquer cidadão do povo, né? Qualquer cidadão, ele pode dar a voz de prisão a uma situação de flagrante. Se tem alguém em situação de crime, você, eu, Mike, se isso pode dar voz de prisão a uma pessoa. Isso está previsto no Código de Processo Penal. Então a gente precisa entender que é um trabalho que não é fácil, né? Que às vezes você, principalmente na política, né? Você é muito julgado na política, né? Você tem... Claro que a política vai ser sempre torcida. Vai ter a torcida contra e a torcida a favor. A gente realmente vem fazendo um trabalho aqui em Caruaru que a nossa torcida é uma torcida bastante positiva e que vem nos respaldando a continuar esse trabalho tão difícil, tão árduo. Ainda falta, vereador, muita informação para as pessoas, não falta? Olha, Welter, falta muita informação, né? Hoje já chega mais, por exemplo, você tem desempenhado esse papel ali na Câmara, né? É fato. Muitas demandas hoje chegam para a gente, né, através... A gente tem uma facilidade hoje que são as redes sociais. Né? As redes sociais fazem com que a gente tenha uma possibilidade de se aproximar mais das pessoas. Um alcance, né? Um alcance maior. Então a gente recebe muitas denúncias, muitas das vezes a gente tenta orientar, né? Os casos que eu gosto mais de atuar e que eu vejo que existe a possibilidade de dar uma resposta para a sociedade são os casos dolosos, que você está percebendo a intenção de maltratar. Existem casos que a gente precisa analisar o contexto. Né? A agressão não tem que se analisar, é conduzir para a delegacia. Mas tem situações que o animal está sem comida. Mas será que a pessoa também está com comida? Então a gente tem que analisar o contexto não só do animal, mas analisar o contexto social daquela pessoa. Entendi. Né? Acontece muito. Muito, porque assim, às vezes a pessoa não tem a comida para ela e não vai ter pro bicho, você chega lá, o bicho só tá a carcaça. Eu vou prender uma pessoa dessa? Eu vou ajudar a pessoa, vou ajudar o animal. Tentar dar dignidade à pessoa e tentar dar dignidade ao animal. Eu acho que é por aí, a gente não pode fazer dessa causa algo extremo, né? Principalmente nesses casos que são os casos que há uma negligência por parte do tutor em relação aos cuidados ao animal. Às vezes você chega, um animal tá doente, a pessoa não tem condições de levar para o médico veterinário. Né? Isso tudo a gente precisa saber o contexto. Por que não levou? Você tem condições de levar? Se não tem, o que é que você está precisando? Então a gente precisa realmente ter uma visão ampla para que a gente não venha cometer injustiças. Falar em médico veterinário, existe um projeto de lei sobre a criação do hospital público veterinário? Como é que está? Na realidade é um anteprojeto de lei. Na realidade é um requerimento, né? Porque um requerimento que a gente pede é uma provocação ao Poder Executivo
para que o executivo, o prefeito atual, que é o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele possa realmente emanar esforços e trazer um hospital público veterinário. Já está na hora, Welter, porque a gente já tem o curso de veterinária da Unifavip, né? E tem o curso de veterinária da Uninassal. São 2 faculdades aqui. Garanhuns não tem, não? Tem, Garanhuns tem. Tem também, né? Tem. Caruaru, né? Assim, você se refere a Caruaru. Caruaru. Garanhuns é a Universidade Federal Rural. É o FR, não é? Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Isso. FRPE. Exatamente. O FRPE. Aqui é a Uninassal e a Unifavip. São 2 cursos. Já com... Então já cabe, nesse contexto, né, ter uma parceria com essas 2 universidades até para preparar esses novos médicos veterinários para essa longa caminhada que é uma profissão linda, maravilhosa, bonita, mas que requer uma preparação consistente. Uhum. E a gente vem cobrando um hospital público municipal aqui 24 horas porque a gente entende que as intercorrências não têm hora para acontecer. As pessoas que não têm condições de levar para uma clínica, aqui já tem clínicas 24 horas privadas, particulares. E que não são baratas, assim. Que não são não baratas. Tem um custo tem consultas baixo. aí que é 170, 180 reais. Consulta, fora o que você vai gastar. Faz um exame, faz uma coisa, um procedimento. O que a gente pede, Welter, é o mínimo. É a dignidade é o direito à saúde que nós temos. Né? Por que eu digo isso? Porque o nosso direito à saúde está previsto no artigo 196 da Constituição. O direito à saúde é um direito de todos. Uhum. No texto constitucional, não diz que é um direito de todos os humanos. Diz que é de todos. Os animais não humanos são habitantes dos municípios. Os animais merecem ter o seu direito à saúde. Agora, claro, não é aí tem gente... Já vi decisões judiciais, até de um desembargador, que ele não se encontra mais aqui em Caruaru, que ele diz o seguinte, ele diz que como é que vocês provocam o poder judiciário se tem tantas pessoas na fila do SUS precisando de uma cirurgia? Né? E qual é a diferença? Deu vontade de despachar com esse cidadão e dizer assim, qual a diferença do sofrimento, amigo? Se você percebe que o sofrimento de uma pessoa é mais importante que o animal, pode ser na sua concepção, mas o sofrimento é o mesmo, Welter. Isso. E o que a gente quer é o mínimo, é que o poder público cumpra com o que está escrito na Constituição. Essa responsabilidade, ela não pode ser só jogada nas costas do protetor. O protetor precisa, né? Ele precisa do apoio. Tem protetor aí que está adoecendo, que está precisando de ajuda e que não consegue, né, ter uma vida digna, ele como pessoa, né? A sua dignidade está sendo violada porque ele não consegue dispor de um tratamento digno para os animais que ele acolhe. Esses animais, na maioria das vezes, são animais de rua e que precisaria de um apoio do poder público. Mas isso é uma luta, meu amigo. Dá para sonhar com esse sonho realizado. A gente vem discutindo com o prefeito Rodrigo Pinheiro. Eu tenho certeza que com a sensibilidade que ele tem, é um cara jovem, é um cara que busca... Tem pensado a cidade mais na frente, né? Uhum. Caruaru precisa disso, de jovens, né? Que realmente queiram fazer de uma Caruaru nova. Eu vejo muitos projetos de lei que vai para a Câmara já com uma visão diferenciada justamente por conta que Rodrigo tem essa visão em relação aos animais. Ele precisa realmente ter, eu acho que já está na hora também, uma secretaria específica de meio ambiente, de direito animal, para que uma secretaria só resolveria o problema. Uma secretaria de meio ambiente e direito animal com 2 secretários. Uhum. 2 secretários, um para discutir sobre meio ambiente e um discutir direito animal. Isso é uma necessidade, é uma urgência que Caruaru tem. Caruaru é uma das maiores cidades do interior de Pernambuco. Né? Das Caruaru, do interior do Nordeste. Né? Isso. Então Caruaru muita demanda, um PIB né? Muita de quase coisa. 2 bilhões. 2 bilhões. Então assim, você vê uma arrecadação, né? Não PIB, uma arrecadação de quase 2 bilhões. E a gente percebe o quanto Caruaru precisa pensar mais para frente. E eu tenho certeza que o Rodrigo já está há pouco tempo aí, mas nesse ano que vai ser um ano de eleição, a gente precisa realmente apresentar uma discussão para essa pauta, porque é uma pauta importante e que faz uma diferença no segundo turno. Né? A gente fazendo uma conta rápida, são mais de 20 mil votos nessa causa aqui. E Caruaru vem dando respostas. A gente teve uma votação expressiva para deputado federal. Que foi 20 mil, ou não? Foi 20 mil votos? 16, quase 20, 16 né? e 200. 16 e pouco, né? Isso. Quase 16 e 200. A gente percebe que essa votação não foi de Anderson. Claro, existe um trabalho, mas é de um sentimento de uma população. Quase 20 mil votos, muito Exato. voto. Isso praticamente sem estrutura, com um propósito, acreditando em Deus principalmente, fazendo sem mentir, falando a verdade
eu tento mostrar para as pessoas que às vezes o padrão, a regra geral na política é aquele cara que engana, e que às vezes a pessoa se satisfaz com a Promete, mentira. mas não cumpre. Promete, mas não cumpre. E eu tento fazer uma política diferente, Welder. Eu tento fazer uma política que as pessoas, por mais que as pessoas fiquem chateadas com o meu não, eu prefiro dar o não. Do que criar uma expectativa e me rotularem como um cara que prometeu e não cumpriu. Então eu prefiro fazer uma política diferenciada nesse quesito, porque eu busco sempre fazer isso, ser correto nas minhas coisas para que a gente possa lá na frente dar uma resposta positiva para toda a sociedade. Seria uma conquista, assim, incrível, viu, Anderson? Não tenho dúvida disso. Isso existe uma interligação. Público, muita gente fala assim, a discussão só é cachorro e gato, não. Veja, perceba, a partir do momento que você tem uma discussão de vidas, sobre vidas, independente da espécie, hoje, quando você tem na sua família um membro não humano, um cachorro, um gato, esse animal ele faz parte do contexto da sua família. Ele é um membro da sua família. A partir do momento que você não consegue dispor, né, da dignidade e do direito à saúde a esse animal, você termina adoecendo. Você vai buscar o serviço de saúde, você vai buscar uma clínica, a Secretaria de Saúde, por conta que você entrou na depressão. Tem gente que perdeu o animal, entra na depressão, porque não conseguiu dispor do direito à saúde. E essa é a minha luta, porque a partir do momento que eu não... E veja que a discussão não é só o animal. Veja, eu estou falando de saúde pública, né? E não tô dizendo que a saúde pública é mais ou menos importante que o sofrimento animal. Eu estou dizendo que existe uma relação. Porque antigamente se falava mais... Porque quando se cobrava da questão da... Porque não se fala mais das pessoas, se fala mais... A relação dos animais é porque é uma questão de saúde pública. A questão de saúde pública não pode estar acima do sofrimento animal. Essa relação tem que estar ali, junta, andando numa mesma sintonia. Então eu não posso dizer que o sofrimento animal é menos importante, né, do que a saúde pública, ou que a saúde pública é mais importante que o sofrimento animal. Olha, é tão verdadeiro o que você está dizendo que pousadas, hotéis, grandes empresas hoje, é aquela história do pet friendly, né? Então eles deram uma oportunidade hoje para dizer assim, você vem aqui com a família, sim, mas você pode trazer o seu animalzinho que faz parte da família. Você acredita que Caruaru não tem nenhum hotel pet friendly? Não tem nenhum aqui em Caruaru? Não tem. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo isso. Vai aqui em Bonito, meu amigo aqui do ladinho aqui. Gravatar. Né? Meu Deus do céu. Isso eu já levei essa discussão para a Câmara Setorial de Turismo da SIC. E aí? Vou te dizer por quê. Porque uma senhora de Portugal chegou aqui. Diz que o turismo da gente é o quê? Turismo ela de chegou, passagem? ela e a filha. Com dinheiro para gastar em Caruaru. Né? Com euro. Euro, né? E foi se hospedar no hotel, o hotel não aceitou ela porque ela veio com um cachorro. Um poodle. Um poodle. Pelo amor de Deus, não acredito nisso não. E que coisa. Essa demanda chegou no meu gabinete. Chegou alguém, ligou para mim, foi um amigo nosso da imprensa que me ligou. Você precisa vir aqui no hotel. Eu ainda cheguei a conversar com o gerente do hotel, mas as regras da empresa eu não posso dizer como a empresa tem que agir. Claro. Eu apresentei um projeto de lei que cria a cidade pet friendly. Como é? Essa ideia é que as empresas aqui do nosso município, elas fomentem, né, que criem dentro de suas empresas a ideia de que os animais não humanos são habitantes dos municípios, são habitantes dos estados. E a partir do momento, se você for hoje no Caruaru Shopping, eu fiz uma postagem na minha filha, visitando algumas lojas do Caruaru Shopping, onde diz, seu pet aqui é bem-vindo. Né? E vou citar aqui a Boticário e uma outra lá. Tem uma identificação lá? Tem uma comunicação? Isso são lojas que são pet friendly. Certo. Né? Em Caruaru, que bacana. Em Caruaru não existe ainda nenhum hotel. Foi essa a provocação, porque a mulher não ficou em Caruaru. Ela foi embora. Foi para outra cidade, se hospedar em outro lugar. Exatamente. Então, eu tive uma reunião no Sebrae, com o Júnior, e o crescimento do mercado pet é gigantesco, um dos que mais cresce no Brasil, no mundo. E como é que você não tem empresas que estão antenadas com um dos mercados que mais cresce? E essa incomodação minha, eu levei para a Câmara Setorial da SIC, onde a gente teve uma discussão, né? Para que se fizesse os lojistas se fizesse um trabalho de conscientização da importância de que você não precisa só aceitar as pessoas, mas precisa aceitar também os animais não humanos, porque todos somos animais. Quando eu digo não humanos é porque são os animais não humanos, os pets, por exemplo.
Uhum. Então, a partir do momento que a gente tem uma discussão, leva para a SIC, a gente levou para o Sebrae, Júnior lá apresentou um programa que o Sebrae já desenvolve, que fomenta essa questão do mercado pet friendly, Welter, isso dá muito dinheiro. Uhum. A partir do momento que as empresas não estão antenadas, deixam de ganhar. O hotel deixou de ganhar euro. Pois né? minha gente. Ela ia passar 15 dias em Caruaru, não ficou. Foi passar 15 dias em Gravatá ou até mesmo voltou para o Recife, não sei. Mas, infelizmente, a gente vem fazendo essas movimentações. E aí mudança de mentalidade mesmo, né, Anderson? Mentalidade dos gestores, dos executivos, os empreendedores, tem que existir, senão complica. Anota para mim, Mike, para a gente acompanhar o projeto Pet Friendly. Em que comissão está na Câmara. Porque ele passa em várias comissões. Para que a gente realmente possa acompanhar e que esse projeto venha, né, a ser efetivado e incentive esses empresários daqui de Caruaru a ter essa sensibilidade. Ô Anderson, a cidade crescendo, da forma que está crescendo, como a gente comentou no iníciozinho aqui do nosso bate-papo, tem bairro aqui que, como Chique, mesmo me perdi lá na Andorinha e tal, uma cidade economicamente ativa. Existe uma série de problemas que, à medida que vai crescendo, os problemas vão surgindo. E se a gente não acompanha essa transformação que o mundo tem passado, a gente fica para trás. Vou dar um exemplo do Chique. Fica muito para trás. Chique não tem uma lotérica. Não tem. Cício, tem como pagar as contas lá? A lotérica? Tem uma Abriu lotérica. Agora. Pronto. A gente fez uma indicação para a Caixa para que se tenha uma lotérica de grande porte, porque é um bairro que tem 20 mil habitantes. E a gente precisa uma lotérica realmente da Caixa, que as pessoas possam pagar, fazer seus pagamentos. Da Caixa não tem, né? Pois isso. É. Essa indicação que a gente fez é uma indicação para a Caixa Econômica abrir essa lotérica no Chique, para que as pessoas possam pagar suas contas nessa lotérica, possam ter a facilidade de... como você disse, é uma cidade. Né? Tem municípios aqui no Pernambuco que não tem 20 mil habitantes. Né? Então a gente percebe que é um bairro que cresceu, né? A Viane Moura... Não, é maior... desculpa, é maior do que aqui, maior do que Ibirajuba, maior do que... que mais aqui? O Chechel tem o quê? Tem 20 mil habitantes? 20 mil. É maior do que muitos municípios aqui do interior. Então você vê a importância que é, né? Um bairro daquele que hoje tem uma dimensão gigante. Agora, se você perceber, qual é o problema ali do Chique? Aí a gente trazendo para a pauta. Isso eu já tive uma discussão com o dono da Viane Moura, e a gente vai apresentar uma ideia para ele, já vem dialogando com eles, para que quando as casas forem vendidas, eles falem das formas que as pessoas podem criar os animais. Porque ali, se você... Como assim? Eles criam soltos? Ou não? Porque a maioria das casas do Chique não tem muro. É verdade. E as pessoas querem criar os animais amarrados. Né? Existe uma lei aqui no estado que ela proíbe que os animais fiquem amarrados mais de 6 horas. Uma lei estadual? Uma lei estadual. Se esse animal ficar mais de 6 horas, guia curta, essa pessoa pode responder pelo crime de maus tratos. Então, a partir do momento... E pagar multas. Porque como é uma lei estadual, ela não pode discutir sobre a questão da prisão da pessoa. Mas essas pessoas podem pagar multas administrativas ao Estado, caso estejam com o animal nessa situação. Amarrados, guia curta, por mais de 6 horas. Quem faz essa autuação, vereador? Quem chega Olha, que pode fazer isso? Existe hoje a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Mas a gente sabe que a efetivação muito difícil. Muito difícil. Né? Eles têm uma atuação em todo o Estado. O que a gente faz eu faço aqui como vereador, fazer uma comunicação da legislação para que a pessoa realmente tenha uma educação animal e ambiental. Porque às vezes você não quer dormir amarrado, né, num tanque sem proteção do sol, da chuva. Pois é. E isso as pessoas precisam entender que não pode deixar o animal dessa forma. E a gente vem discutindo com a Viane Moura para que quando toda casa que for vendida eles receberem um folder dizendo o que pode e o que não pode fazer com seus animais. Daqui a pouco a gente vai ter mais animais não humanos do que pessoas naquele bairro. Porque como as pessoas criam animais soltos, tem animal que entra no cio, o animal cruza, daqui a pouco tem uma ninhada de 10 animais. E aí vai aumentando essa quantidade de habitantes não humanos e daqui a pouco se perde o controle. Aí começa-se o quê? Atropelamentos, doenças zoonóticas, maus tratos. As pessoas se incomodam com os animais, porque assim, o controle, perdeu-se o controle. A partir do momento que se perde o controle nesse cenário que eu falei. Antes, fala nessa questão aí. Algum trabalho de castração que é realizado hoje no município, no âmbito municipal?
Olha, não? o município de Caruaru tem um contrato hoje. O contrato de 2023 com as clínicas privadas, fora a AME Animal, que é um órgão aqui do município que faz essas castrações, era um contrato de 2,5 milhões. Para o exercício 2024, esse que nós estamos, esse ano a gente vai ter um orçamento de 4,5 milhões. Aumentou 2 milhões. Dobrou, né? A gente ainda percebe, por mais que tenha um orçamento desse porte, a gente percebe que é necessário um olhar mais sensível, né? Uma descentralização da AME, porque a AME a AME é muito longe. A AME é muito próxima lá é vizinho à Rádio Cultura, né? O Caruaru Shopping, lá no Indianópolis. Exato. Então imagina você sair do Xique-Xique para ir na AME. Uma pessoa sem condição, sem ter Sem um condições. transporte. A gente vai discutir a questão da descentralização da AME. A gente tem uma Como se fossem os núcleos, de repente, qual seria a sugestão? pelo menos um núcleo no outro lado da cidade. Porque se você observar, para quem mora no Xique-Xique, é mais complicado, né? A gente tem um núcleo da AME no Boa Vista. E veja, a gente fala Xique-Xique, mas a gente fala Boa Vista 1, Boa Vista 2, né? Jardim Zé Carlos Oliveira. Vila Padre Inácio, Zé Carlos Oliveira, Isso. tá tudo aqui. Tudo Exato. pertinho, né? São próximos e que a gente precisa realmente ter uma... Veja, Interessante. né, pelo menos essa descentralização, um ponto de apoio, um médico veterinário, um auxiliar médico, para dar um suporte para esses animais dessa localidade. A gente não pode criar dificuldades. A gente tem que pensar alternativas. Mas, ou se não tiver essa descentralização da AME, o que a gente pede é que se tenha um hospital público, né? E que seja num local de fácil acesso, numa BR, que as pessoas possam ter a facilidade de chegar e sair, né? A gente tinha um projeto onde era o prédio da Unifavip, da Clínica Veterinária Unifavip. Só que existe uma discussão jurídica ali, se o prédio tá bem para receber, se não tá. Não vou entrar nesse método, mas o prédio hoje está à venda por 10 milhões. Ah, é? É um prédio... A gente vem pedindo, né? Ali seria um ponto excelente. Excelente. Né? Mas também, eu acho que com menos de 10 milhões, o município constrói um baita de um prédio, né? Em qualquer lugar. Consegue estruturar. Ele ficou um pouco escondido depois de algumas obras que fizeram ali. Fizeram uns galpões na frente e esconderam muito. E tá falando do prédio da Unifavip, da Favip, né? Aquele ali perto do Luiz Gonzaga. Não sei se você lembra. Sim, na 95, na P95 Isso, ali? exatamente, no comecinho. Então, a partir do momento que a gente tiver um olhar mais sensível do poder público em relação a essa discussão do hospital público, a gente vai ter realmente um respeito maior aos animais. Já que a gente está falando ainda sobre direito animal, proteção animal, tem uma lei que foi promulgada recentemente, dia 9 de janeiro. Fale para mim sobre essa lei aqui, Anderson. Ela fala acerca da proibição de impedir. Ragnar que mandou isso aqui para mim. Essa aqui eu não estava sabendo. Isso. O fornecimento de alimentação, de água. Como é que funciona isso aqui exatamente, Olha, essa lei? É importante deixar claro que a propriedade das pessoas ela é inviolável, né? Perfeito. Eu não posso botar comida de animais na frente da sua casa, por exemplo. Eu não posso botar um prato de comida na frente da casa de Mike. Mas se eu boto no local público um pouquinho de comida, um pouquinho de água, isso é um ato humanitário. A partir do momento que uma pessoa tenta impedir que a pessoa alimente os animais de rua, veja, ela está, de certa forma, cometendo um ato cruel, que é impedir que uma pessoa ajude um animal de rua. Sim. O que a gente não pode aceitar é que um animal ataque outras pessoas, porque vai ter animais que às vezes já sofreu tanto, ele vai querer revidar atacando. Eu já vi muitos casos assim, viu, Anderson? Só uma pausa aqui rapidinho. Num procedimento assim, como é que faz? Como é que A gente tem que acionar o poder público, a AME Animal, para que o animal possa fazer o recolhimento desse animal. Mesmo que ele tenha um dono, por exemplo, ele tem ali Não, aí se ele tem um dono... Mas porventura vive solto, digamos. Aí nesse caso tem que ser uma orientação ao tutor do animal. E caso não se resolva? Aí ele pode perder a guarda do animal, porque está fazendo guarda irresponsável. Porque a partir do momento que eu deixo meu animal solto... Eu já vi muita história. O cachorro, entendeu? Se o cachorro tá ali solto, aí passa, aí morde, entendeu? E aí você vai, procura o vizinho, por exemplo, o vizinho. Aí o vizinho não resolve nada. Pronto, é importante que qualquer dano causado por esse animal, se esse animal tem tutor, o dano tem que ser reparado pelo tutor do animal. Se, por exemplo, o cachorro dele correu atrás da moto de Cícero, Cícero caiu, machucou a moto. Sim. Ele tem que reparar o dano da moto de Cícero, né? Então, isso tudo as pessoas às vezes desconhecem. Mordeu, precisa levar ao médico. Toda as despesas que a pessoa que foi mordida teve. Eu já vi casos assim, viu? Isso só que as pessoas desconhecem. Vão na UPA, tomam a injeção e fica por isso mesmo. Guarda de animais
tem que se ter muita responsabilidade. A gente luta pelos direitos dos animais, mas também a gente busca também orientar as pessoas sobre o direito das pessoas em relação aos seus animais e das responsabilidades que se tem quando você tem um bicho. Né? Eu não posso querer criar um animal solto. Né? Eu tenho 3. As minhas ficam dentro da minha casa. Né? Até a garagem da minha casa a gente colocou um portão, porque quando eu abro o portão eletrônico... Elas saem. Não sai. São cães? São cães. A gente botou um portão aqui na garagem, porque quando eu abro, elas não vão conseguir sair. Porque, Tá. entendeu? Entendi. A gente colocou esse portão aqui, porque quando eu entro com o carro, elas vão ficar aqui na parte externa, mas elas não conseguem sair. Entendi. E muitas vezes acontecem os acidentes, porque quando se tem um animal solto, quando você abre o portão, o animal sai e ataca um outro animal, ataca uma pessoa. Isso acontece. Isso tudo é importante deixar muito claro. Qualquer dano que esse animal causar a um terceiro animal ou a uma pessoa, o tutor do animal responde na justiça pelos danos causados. Muito bem, mas voltando aqui para essa lei que foi promulgada recentemente, agora, mês passado, dessa questão de impedir, de alguém lá impedir... Em locais públicos, ninguém pode fazer isso no município de Caruaru. Ninguém pode impedir. Veja se a lei... Quando você fala locais públicos, você diz o quê? Veja, eu tenho um espaço, um espaço numa praça para o alimento. Certo. Ninguém pode impedir. Sei lá, colocar a comidinha ali pro gato que tá ali de repente... Não pode. O que a gente tem que ter é razoabilidade. Eu não posso encher a praça de comida. Sim, claro. Escolher um local, o protetor escolher um local fixo para que os animais se alimentem ali. Né? Se perceber algum animal doente, acionar o poder público municipal para que o poder público possa dar um suporte àquele animal que está em vulnerabilidade. O poder público não vai retirar os animais das ruas. É impossível. Estima-se hoje mais ou menos 40 mil animais nas ruas de Caruaru. Né? O que é que o poder público tem que fazer? Um controle populacional efetivo para que essa população não aumente. Não cresça mais, né? Então, a partir do momento que... O que eu estava te dizendo em relação à lei. A lei está em consonância com a Constituição. Perceba. A Constituição diz que os animais não podem ser submetidos a atos cruéis. Certo. Né? Então, quando a gente desce para o município, você impedir que uma pessoa alimente um animal é um ato cruel. É um ato cruel, né? Então, maldade. observe que a nossa lei ela visa o mesmo alinhamento constitucional. E é o que a gente busca fazer, sempre tratando de uma forma séria, não por ser advogado, mas por entender um pouquinho de direito público. O direito público é hoje o que norteia a atuação do vereador, a atuação do prefeito, dentro do princípio da legalidade. Eu vou voltar só um pouquinho, que na verdade era para eu ter feito essa pergunta no início, não fiz, mas já que a gente ainda está falando sobre proteção, direito animal, a gente vai entrar em outras pautas aqui. Quando foi que surgiu esse desejo de trabalhar, de fazer esse trabalho, Anderson, voltado para os animais? O que te motivou? Porque houve, naturalmente, alguma coisa ali que te provocou. Foi. Na realidade, 2012, quando eu estava indo para a FAVIP, né? Eu estava começando o curso de Direito, eu passei num... A sua formação, na FAVIP você fez jornalismo e Direito, é isso? Comunicação Social, com habilitação em jornalismo e fez também Direito na FAVIP. Foi. Eu fiz jornalismo na Unifavip e fiz direito também na Unifavip. Certo. É uma... Após, foi lá, você fez pós também? Fiz uma pós... Direito animal, Não. Não, a minha pós eu fiz na Uninter, tá. que é a Universidade de Curitiba. Fiz de forma virtual. Em direito animal? Em direito animal. Fiz uma na FAVIP, mas não tinha nada a ver com animal. Tá, certo. Foi em assessoria e tal. Certo. E... Jurídica, na área de direito. Jurídica. Em 2012 eu estava indo para a FAVIP, a gente presenciou um atropelamento de um animal. E eu me fiz esse questionamento, né? Poxa, Caruaru já poderia ter um local para ajudar esses animais atropelados. Então você era só estudante de direito? Até então mais. Não tinha... Eu ajudava alguns protetores. Certo. Não juridicamente, mas... Pretensão nenhuma? Não. Pública, assim, de se candidatar a alguma coisa? Não. E na realidade eu nunca tive, né? Porque eu estou vereador nesse momento, foi mais uma provocação de... uma visualização de Eric, né? Eric Lessa, que é um amigo que eu tenho. Independente, a gente tá em caminhos diferentes, mas é um amigo que eu tenho, porque na política a gente tem um respeito total, porque é uma pessoa que eu tenho admiração. Ele foi que visualizou que esse trabalho que eu já fazia era um trabalho que tinha uma prospecção. E a partir do momento que eu tive uma primeira conversa, eu queria ajudar uma pessoa aqui, né? Mas ele disse,
preste atenção que teu trabalho é diferente, é um trabalho que é mais técnico, é um trabalho que é mais consistente no que você faz, é uma abrangência maior. E eu comecei a visualizar isso. E a partir do momento que Eric começou a enxergar isso, eu tive uma primeira reunião com ele, não queria. Aí ele me chamou para uma segunda, vamos. Aí na segunda eu já fiquei um pouco, aí comentei com Suane. Aí Suane, mas a gente tinha se comprometido, a preocupação dela do comprometimento da gente. Só que o nosso pensamento em relação a essa causa era bem diferente em relação ao que essa outra pessoa faz. E a gente realmente percebeu que a gente precisava dar essa nossa contribuição técnica. Fazer mais. E se tornou uma projeção. 2022 foi a resposta, né? A gente teve quase 8 mil votos dentro de Caruaru, batendo nomes de peso, né? Daniel Coelho, batendo Débora, Fernando Rodolfo, né? Cito porque assim, é um resultado eleitoral, né? Fernando Rodolfo é deputado federal, mas aqui em Caruaru perdeu para mim em votos. E a gente fica muito feliz porque o povo de Caruaru reconhece o filho de Caruaru. O filho adotivo, né? O filho que chegou aqui brabo, que chegou irritado com o pai, com a mãe, mas que hoje tem um orgulho danado de fazer o que faz e com respeito e compromisso, né? Eu tenho muito compromisso, muito respeito, por mais que seja uma função extremamente difícil de você ser vereador, porque se criou, né, essa questão de que o vereador, ele calça a rua. O vereador não calça a rua. O vereador pede para que a sua rua seja calçada. Ou que não trabalha. Né? Dificilmente, se você for na Câmara, você vai me encontrar lá. Porque eu só vivo na rua, né, correndo atrás, porque assim... Não, quem segue você vê lá suas publicações, suas coisas. Hoje eu fui em Lagedo, despachar com a delegada, passei em Cachoeirinha, porque eu tenho amigos em Cachoeirinha, Cachoeirinha eu tive uma votação de quase 600 votos, né? Então, é uma cidade que faz um vereador essa votação lá. Então, a gente vem discutindo, pensando em nomes, né, para participar da vereança nesses municípios, porque a gente precisa de mais atores que realmente discutam essa pauta. Não precisa ser advogado, não precisa ser jornalista, não precisa ser... Você precisa querer. Você querer fazer uma mudança, você acreditar que você pode mudar a vida das pessoas e que você pode mudar a vida dos animais. É um trabalho muito difícil, porque às vezes você... sente que as respostas não estão sendo dadas, né? E o que a gente mais quer é que haja a sensibilidade do poder público. E como é que a gente vai conseguir essa sensibilidade? Provocando o poder público com nossos requerimentos, nossas indicações e nossa fala na tribuna. Muito bem. Você falou do resultado aí da eleição para deputado, que você foi. Hoje você é segundo suplente. É segundo suplente, é isso mesmo? Sou segundo suplente de deputado federal, né? Deputado federal. Eu fui dos 24 da chapa, eu fui o 20º de fundo partidário, né? Então a gente teve praticamente, foi sem recurso aqui em Caruaru, e a gente conseguiu dar uma resposta positiva para o nosso partido, tanto é que depois dessa eleição a gente assume a presidência municipal, né? Municipal do PP. Muito bem. Você vai fazer um ano agora que você assumiu. O vereador, muito em breve inclusive, falando agora, entrando um pouquinho no aspecto político, seu dia a dia, sua rotina vai se dividir muito com seus compromissos de campanha. Você vai para a reeleição, hein? Eu vou para a reeleição, né? O objetivo nosso principal é garantir nossa reeleição. Vai ser uma eleição extremamente difícil, não vai ser uma eleição fácil. É uma eleição difícil para todos, né? E a gente vem fazendo um trabalho, né? Eu vou ampliar só a minha discussão, mas a gente já vem praticamente num ritmo muito forte de trabalho, de buscar realmente uma consistência no que eu sempre fui assim em tudo, Welter. Eu sempre tive consistência. E você é muito intenso, né? Você é muito explosão, né? Você vai muito pra cima mesmo, como diz na linguagem bem popular. Às vezes... Não fica no obstáculo. A gente busca, né, fazendo, né? Como diz aqui as pessoas em Caruaru. E a gente sabe das dificuldades, sabe que é um trabalho arriscado, um trabalho difícil, mas que... tem um reconhecimento. O reconhecimento das pessoas é o mais importante para mim. Porque... quando você se compromete em fazer algo, quando você se decidiu ser jornalista e dizer assim, eu quero dar o melhor de mim aqui, né? E a gente percebia que você realmente, desde quando você começou na TV Asa Branca,
né? Eu acho que você... eu lembro de você no início do ABTV, Isso. que você realmente chamou a atenção de todos porque você fazia com afinco. Uhum. Eu percebia que você queria dar seu melhor ali. Isso. A Melhor mesma resultado. coisa é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar o meu melhor. Às vezes eu deixo de estar com minha família, eu deixo de estar com as pessoas que eu amo, para realmente fazer o que eu me propus a fazer. Uhum. Né? Isso é o que é mais difícil. E o que é mais difícil na vida pública é você ser julgado, às vezes, por pessoas porque não têm o mesmo compromisso, o mesmo alinhamento político com você e quer menosprezar o que você faz. Né? Isso é o que mais faz parte. Tem que ter habilidade. Tem que ter Em habilidade. todo canto, né? Tem pessoas que realmente você nunca vai ser... Deus não foi, quanto verdade. mais esse vereador que está aqui falando com você de forma sincera para que a gente querendo trazer uma pauta que nunca foi discutida de forma tão técnica como vem sendo discutida, né? Saímos da discussão do cachorrinho do gatinho para falar de direito animal, né? Então isso me deixa muito feliz, porque a gente percebe que o reflexo foi dado nas respostas da população. A população deu a resposta em 2022. E seu trabalho é tão reconhecido, de modo que quando a gente começou a colocar aqui a chamada, a pessoa mandava sugestão, pergunta se ele em prefeitura, ele pensa em prefeitura, uma vez que ele teve uma votação, né? Nunca foi candidato a nada, nunca teve cargo público, aí foi bem votado em 2020. Vem uma candidatura ali para deputado 2022, muito bem votado. E aí, 24, existiria de repente essa possibilidade? Olha, eu acho que não é meu momento ainda, Welter. Eu sou um cara, eu tô 3 anos na vida pública, né? Fez 3 anos e 2 meses. Né? A gente vai entrar no 3º mês agora. Eu preciso construir mais minha história. Né? A gente precisa ter uma discussão mais, mostrar ainda a importância desse trabalho. A gente tem poucas mudanças significativas ainda nessa pauta. A gente precisa do hospital, a gente precisa transformar o que a gente tem na teoria em política pública. Além disso, eu preciso ter uma maturação política. Eu não estou falando agora de conhecimento técnico em direito animal. Estou falando da consistência política. Eu venho aprendendo muito, aprendo com todos os vereadores. Né? Todos têm alguma coisa ali para me mostrar. Né? A paciência, às vezes ser mais um pouco incisivo, mas a gente busca tentar fazer o trabalho da melhor forma possível. Olhando, captando o que cada um tem ali não existe ali, ninguém é melhor que ninguém. Todos têm a mesma força, independente de voto, né? Todos têm o seu nicho de trabalho. E isso precisa ser respeitado. E isso eu consegui construir com meus pares no Poder Legislativo. Eu tenho amigos dentro do Poder Legislativo, tenho pessoas que eu tenho um grande respeito. Claro que outras eu não tenho tanta aproximação, mas eu fiz amigos no Poder. Pode ser que, eu disse até eu estava conversando com um amigo esses dias, eu disse, isso aqui tudo passa. Daqui a 15, 20 anos, pode ser que a gente não esteja mais nisso. Né? Eu esteja seguindo um outro rumo, mas o que fica nesse momento é o seu comportamento como pessoa. O que você fez como legado, pessoa. né? Fica o legado. Claro. Então, a partir do momento que eu sou um cara que eu engano, que eu tento mentir, que eu não faço o que tem que ser feito, que eu tento fazer da forma que as pessoas entendem que é um convencional do político, que é enganando, que é mentindo, que é falando em verdades, eu tento fazer algo que realmente quebre esse paradigma do político, né? Vou pra rua de bermuda, né? Um cara que é tatuado, que é um cara que... Quebrei todos os paradigmas aqui do Poder Legislativo. Mas... E chegou defendendo uma super bandeira, né? Que, na verdade... Muita gente fala que é uma pauta muito forte, mas se você não trabalha, é uma das pautas que mais desmascara, porque assim, não adianta você fazer a foto com o cachorro. Né? Isso. Botar no santinho e daqui a 2 meses que você sentir a pressão, porque é pressão. Você é muito cobrado nessa pauta. O WhatsApp não para... se você manda uma mensagem, daqui a pouco tem 50 que cobra aquela que você chegou, que você estava lendo, você já esquece. Às vezes eu esqueço de responder Mike. Tem coisas, ele manda mensagem, daqui a pouco chega 60, 70 mensagens, a dele já está lá embaixo, eu não consigo visualizar. Não consegue. E se ele não falar de novo, eu esqueço. Entendi. Né? Passa. E fora o Instagram, que as pessoas querem imediatismo. O bom das redes sociais é que a gente consegue estar mais próximo. Mas às vezes as pessoas querem que você seja imediatista. E é impossível você estar na rua fazendo o seu trabalho e respondendo. Você teria que parar
pelo menos 2, 3 horas por dia Para para responder. estar respondendo essas pessoas. É. E as pessoas às vezes não conseguem entender isso, que você não consegue. Você não Nem é uma sempre máquina. compreende, nem sempre né? compreende, né? É difícil. Você tem que descansar. O vereador, dando uma pausazinha aqui agora nessa questão da pauta do animal e tal, tem algo interessante que você tem buscado acerca do credenciamento do ICIA no SUS. Como é que é isso? Você tem uma relação com o ICIA, não tem? Você tem uma aproximação? Na verdade, eu lembro muito bem, inclusive, eu acho que você não tinha nem mandato. Você fazia alguns trabalhos no ICIA, me corrija se eu estiver errado. Mas você tinha, assim, alguma aproximação ali, ou tem, na verdade, com o pessoal do ICIA? Olha, Welter, Instituição seria... rapidinho, antes de você responder, a gente realiza aqui em Caruaru um evento esportivo, inclusive vamos para a terceira edição agora, o terceiro ano, e ano passado o ICIA foi a instituição beneficiada. Sentei com o nosso comitê e discutimos e entendemos que 20 anos de ICIA, 20 anos de ICIA, hoje uma das 100 ONGs mais respeitadas, aprovadas no Brasil. Então realmente é uma instituição seríssima, né? Que trata inclusive, quando a gente fala no ICIA, muita gente pensa que atende só crianças de Caruaru. não. Crianças do Nordeste inteiro vem para cá. Do Brasil. Nem todo mundo sabe. Pois é, nem todo mundo sabe isso. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei ali quase 10 anos, né? Visualizei muitas histórias ali. Foi? Você chegou aí lá algumas vezes, né? Eu fui sim, eu fui. Eu acho que... Você trabalhou como assessoria? Fui da assessoria de imprensa, né? Eu cuidava da assessoria de imprensa da instituição Nessa época eu estava na TV Jornal, eu de não lembro agora. 2011 a 2020. Foram quase 10 anos. Então é isso mesmo. Ainda pegou ali o finalzinho da Asa Branca, eu fiquei Foi. até 2013 na Asa Branca, depois fui para Jornal. É isso mesmo. E foi um trabalho, Welter, que eu te digo assim, do fundo do meu coração. Foi um dos melhores aprendizados que eu tive na minha vida. Porque quando eu cheguei, né, o ICIA só tinha praticamente um bloco, né? Estava na construção da quimioterapia. E hoje você vê, hoje quando eu visito aquela instituição e você vê a quimioterapia, você vê a enfermaria, você vê uma UTI. Aí eu entro na questão que você me perguntou, da habilitação do ICIA no SUS. Por quê? Porque hoje nós temos aqui, no estado de Pernambuco, 10 leitos pro Agreste de UTI pediátrica, que se encontra, estou falando de UTI pediátrica pública, Certo. que se encontra hoje no Mestre Vitalino, aqui bem pertinho. Vitalino, certo. E isso me incomoda, porque esses 10 leitos não conseguem aportar para mais de 2 milhões de pessoas aqui que vivem nessa região. Vamos diminuir isso aí para as crianças aqui. Não consegue aportar a quantidade de crianças que às vezes precisam de uma UTI porque está com problema respiratório, que às vezes precisa acontecer um acidente, precisa de um suporte mais profundo. E isso me incomodou. Certo. Só que o ICIA construiu uma UTI pediátrica. Só que não está ainda funcionando porque não existe habilitação com o SUS. Para você manter uma UTI pediátrica é uma média de 1,5 milhão por mês. Né? Mas o que é 1,5 milhão por mês para o Estado? Nada. É como se fosse R$15 para mim e para você. Verdade. Né? É um valor insignificante. E um valor desse para você salvar vidas. Já fui várias vezes em Brasília. Já estive com o deputado Lula da Fonte visitando a A instituição. UTI está pronta. Está pronta. Tudo pronto. Só precisa de um documento, um reconhecimento por parte do Estado. No checklist do Estado, eles pedem para que o ICIA pelo menos custeie 6 meses de funcionamento. É muito difícil uma instituição custear sozinho 6 meses de atividade da UTI. É muito difícil. Não consegue. Aí, esse foi o objetivo da gente ter ido para Brasília, para a gente sensibilizar os deputados, para a gente ter uma emenda de bancada, né, dos deputados federais pernambucanos, porque, veja, todos os deputados são favorecidos, porque as crianças de toda a região são atendidas na instituição. Então, poderia ser os deputados que não são dessa região ficar chateados, porque Isso. vou focar na Caruaru. minha região. Isso. Mas é uma instituição que atende a todos os pernambucanos, e não só de Pernambuco. Isso. Né? Isso. Então a gente percebe que é um equipamento fenomenal, mas que a gente vem, na gestão anterior, eles não tinham como... Esse checklist nunca chegou. Que gestão anterior você fala? A de Paulo Câmara. Ah, tá. Na gestão da governadora Raquel Lira, a gente tem uma percepção de que vem melhorando.
esse diálogo com a instituição, o checklist já chegou, o ICIA está cumprindo os requisitos. Só para você ter uma ideia, Welton, o ICIA tem o SEBAS, é um certificado que é dificílimo. 1% ou 2% das ONGs do Brasil conseguem tirar esse certificado. Por isso que o ICIA está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. 100 melhores ONGs do Brasil. Né? Isso Cara, mesmo. eu vi tantas crianças serem salvas ali. Pais que chegaram desacreditados, porque quando você tem um filho com câncer, você acha que é o fim do mundo, né? E não é o fim do mundo. A instituição tem um trabalho fantástico, desde o atendimento inicial até o encontro com os médicos, o tratamento que é feito com as quimioterapias. É um trabalho brilhante. Eu te digo uma coisa, assim, eu vi muita coisa ali que me fez perceber que nós não temos nós não somos nada. O valor da vida. O valor da vida, né? O valor da vida é tudo, porque a partir do momento que você recebe uma notícia, primeiro quando o pai recebe a notícia que o filho está com câncer, isso já é um choque, né? Tem acompanhamento para os pais também, não tem tudo. Tem a psicóloga, a doutora Elis, que faz um trabalho, é esposa de McCoy, que é vereador de São Caetano, né? Então, Elis faz um trabalho fenomenal no ICIA, aí o ICIA tem o suporte dentário, tem nutricionista, tem todo um corpo multidisciplinar que dá um suporte para os médicos fazendo o trabalho que é a cura do câncer. É importante deixar claro que o câncer, quando ele é descoberto na fase inicial, ele tem chances altíssimas, né? Quase 90% de chance, 95% de chance de ser curado. O problema é quando não é feito o diagnóstico precoce no início da doença. Isso sim cria um problema, porque se o câncer se espalha, realmente fica mais difícil. Então eu venho lutando de forma incessante para que o ICIA seja habilitado ao SUS, para que o Estado tenha essa celeridade. Eu criei na Câmara lá a frente parlamentar de combate ao câncer infantil, porque a gente busca discutir com outros poderes, né, o que a gente pode fazer com poderes públicos para dar o suporte a essas ONGs que mais precisam de apoio, né? Eu fico pensando assim, como é que o ICIA conseguiu fazer tudo isso, né, sem a ajuda? Sem a ajuda do poder público. Não existe nenhum convênio hoje de recurso para a instituição do município de Caruaru para o ICIA. Quem mantém o ICIA somos nós, somos os doadores. Né? Os doadores. Eu sou doador, eu já boto lá no eu boto lá no meu cartão 6 meses, porque aí minha mãe, todo mundo. É um trabalho, Welton, que eu te digo assim, vale a pena ajudar, porque você, quando você ajuda, você tem a certeza que você está salvando vidas. E é muito bonito, porque quando você vê aquela criancinha que chegou... E só sabe quem passa, né, só Anderson? Quem passa. Não é só quem passa. Isso você falou uma coisa certíssima agora. Porque as pessoas que passam ali e visualizam o que é aquela ferramenta, o que é aquele equipamento, é que tem a propriedade de falar. Eu passei quase 10 anos, né? Vi muitas histórias, vi histórias de vitória, de derrotas. Derrotas são muito poucas, mas eu vou contar uma história de Pedro. Um torcedor do Santa Cruz, que ele tá nas minhas redes sociais ainda, eu não apaguei essas fotos. Quantos anos ele tinha, tu lembra? Ele tinha 11 anos. Pedro foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, que é um câncer no pescoço. E Pedro foi uma das pessoas que me fizeram mudar assim, a concepção de tudo. Eu me emociono demais porque Pedro mudou assim minha vida. E quando eu lembro dele, eu me emociono, porque... Mas Pedro... Respira um pouquinho, toma uma água. Ele tinha uma vontade de viver da poxa. É mesmo. E ele torcia pelo Santa. E ele mesmo com a doença, ele chegava lá no ICIA, aí vinha falar comigo. Meu sonho é conhecer o jogador do Santa. Meu sonho é conhecer o jogador do Santa. E a gente, como jornalista, né, a gente tem aquele contato. Tem um acesso. Eu conhecia na época Jamil. Né? Jamil era assessor de imprensa. Jamil hoje tem um projeto massa em Recife, que é o de fotografar os problemas daquele bairro ali, Bibiribe, Encruzilhada. Ele criou um aplicativo. Um trabalho social massa. E Jamil foi um cara que abriu as portas do Santa Cruz para o ICIA, né? E para mim, porque assim, a gente sabe que a relação de jornalistas é importante justamente nessas situações. Verdade.
E Jamil disse antes, pode trazer ele aqui que ele vai ver um treino do Santa Cruz. E a gente leva Pedro. Pedro conhece os jogadores do Santa Cruz. Pedro é convidado para um jogo do Santa Cruz aqui. Pedro Aqui no Lacerdão? No Lacerdão, quando o Santa Cruz veio jogar com o Central. E Pedro fez com que a gente percebesse o quanto é importante esse trabalho da instituição, não só na questão do combate ao câncer, mas também do lidar com as pessoas. Às vezes eu deixava um domingo meu para levar Pedro para o jogo, para ele ter o acesso aos jogadores. E aquilo, para mim, isso já tem diversos estudos que, às vezes, um momento desse, uma criança com câncer, com um momento desse... A recuperação, ajuda... Ajuda na recuperação. E na minha cabeça ajuda muito, né? Era esse sentimento que eu tinha. Porque eu não sou médico, não tenho conhecimento técnico. Tinha umas precauções que os médicos passavam para que ele não ficasse muito tempo em pé. Exposição... Tinha que ser uma coisa muito objetiva. Né? E Pedro conhece os jogadores do Santa, ganha a camisa do Santa, dá entrevista para a TV Asa Branca na beira do gramado. Parecia um atleta, né? E nesse Pedro teve uma recuperação, né? Certo. Só que depois de um tempo o câncer volta de forma muito agressiva. E eu lembro como se fosse hoje. Ele teve uma piora muito... Ele estava com o pai na Paraíba, teve uma piora, voltou... Ele não era daqui? Ele era de Caruaru. Era de Caruaru? Mas ele estava com o pai na Paraíba. Ah, sim, certo. Né? Na fazenda do pai, onde o pai tinha um localzinho que eles ficavam lá. E ele teve uma piora. Ele já voltou muito debilitado. Eu lembro que foi muito rápido. Desse problema que ele teve quando estava com o pai, ele deu uma piora assim muito grande e ele... Com 2 semanas ele foi para ele teve que ser internado no Oswaldo Cruz, né? Porque a gente não tinha estrutura. O ICIA não tem essa estrutura de UTI. E eu lembro que ele foi para o Oswaldo Cruz justamente para essa estrutura que tinha lá. E eu lembro quando cheguei para o Carnaval, né? Eu fui visitar ele, eu cheguei na sexta de Carnaval, isso era fevereiro. Quando eu tive a oportunidade de vê-lo, ele estava todo entubado, né? Ele, quando me viu, ele ficou agoniado. Foi uma das cenas assim mais difíceis de viver, assim. Não consigo esquecer aquela cena. E eu, assim, fiquei muito mal naquele dia, né? Tanto é que, assim, eu não gosto de brincar o carnaval. Eu fui para descansar. Mas no sábado, do domingo para segunda, Pedro vem a óbito. Aí eu volto, né? Para Caruaru, né? Porque a gente tinha por mais que a gente tenha essa questão do profissionalismo no ICIA, mas fica difícil você às vezes manter isso. Eu volto porque era impossível ficar numa cidade onde eu tinha ali um amigo que ia ser enterrado, né? E eu voltei, foi uma despedida assim difícil porque Pedro me ensinou muita coisa. Pedro me ensinou que a vida, ela tem uma importância muito grande. Você tem que aproveitar todos os momentos. Não dá para perder um segundo. Um segundo. E era o que ele gostava de fazer, né? Ele gostava de brincar, antes eu gostei dessa tua camisa, eu disse, toma, né? E foram muitas coisas, as lições, né? Muitas coisas que eu fiz que ele fez, que me fez aprender e valorizar mais a vida. Parece que interessante, né? Observe que aqui a gente começou falando sobre uma pauta e a gente já falou sobre mais umas 2 ou 3, entrando um pouco agora também na área da saúde. Tem mais uma situação que eu gostaria de falar com você, deixando agora um pouquinho em stand-by o ICIA e corroboro com tudo que você disse, como eu falei, no evento que a gente fez ano passado aqui, na 3ª edição da corrida, da Music Run, a gente arrecadou, foi meia tonelada de alimentos, Anderson. E a gente levou tudo para o ICIA, agasalhos e tal. Inclusive esse ano não será a mesma instituição, porque todo ano a gente coloca numa votação e escolhe uma instituição para beneficiar. Mas já vou estender o convite lá, doutor Henrique e toda a turma, para estar presente com os mascotes, que eles fizeram uma festa, tiraram foto e tal. Eu lembro, porque eu vi nas promove, redes sociais. você viu, né? Ele promove e, enfim, divulga, quanto mais, melhor. Permanecendo um pouquinho ainda sobre algumas ações, trabalhos seus ali na Câmara, você tem buscado discutir a questão da ampliação do EMOP, Caruaru, é isso? A gente, para você ter ideia, essa pauta da saúde é uma pauta... Muita gente, assim, às vezes desconhece esse debate da gente, né? Porque não acompanha as sessões e vê que o que a gente realmente divulga mais nas minhas redes sociais é a questão dos tratado, animais. Isso, dos animais. Mas, para você ter ideia, Welter,
o EMOP hoje, ele recebe uma média por dia, dependendo do dia, umas 130 pessoas. Só consegue atender 60, 70. Porque não tem estrutura física o centro para dar o suporte para essas pessoas. Não tem como. Às vezes as pessoas demoram demais, aí a pessoa vai embora, não fica porque está demorando. E a gente foi para Brasília justamente para buscar recursos para que esse prédio ele seja ampliado, né? O EMOP não tem um carro. E eu falei com o prefeito Rodrigo Pinheiro, falei com o Estado. E o Estado, na realidade, a articulação com o Estado foi feita pelo diretor do EMOP, Dr. Bezerra. Eu falei com o prefeito para disponibilizar um motorista e a gente uniu forças, o município, o Estado, para que o EMOP tivesse um carro. Né? E a minha luta foi com esse motorista e a gente vem discutindo, oficiei os deputados em Brasília, para que a gente conseguisse 1 milhão. Né? Com 1 milhão e 100, a gente consegue fazer a ampliação do EMOP e a gente consegue recepcionar mais pessoas para fazer sua doação de sangue. Excelente. Isso significa o quê? Salvar vidas. Você sabe que o sangue, né, quanto mais pessoas que doam, a gente consegue salvar mais vidas. E é uma visão que eu tenho, é uma visão coletiva, né? É uma visão que, veja que é uma política que favorece a todos, né? E a gente não sabe quem vai ser favorecido, porque quem é que vai ser favorecido? Quem precisa do sangue. Isso. Então, é uma luta que eu tenho e vou continuar. E não dá para saber quem vai precisar. Não dá. Né? Uma outra pauta importante também na saúde foi a ambulância que a gente conseguiu. Isso, ia perguntar do SAMU. A deputada, né? A deputada Clarissa Técio, ela destinou uma emenda para Caruaru para que a gente conseguisse a compra dessa ambulância com os equipamentos todos. A ambulância é quase 300 mil, mas é um equipamento que está totalmente defasado aqui em Caruaru. Né? Tem ambulâncias que precisam ser trocadas. E a gente precisa unir forças, abrir o voo novamente para Brasília, para que a gente realmente possa trazer essa discussão, para ver se algum deputado quer fazer uma doação de uma ambulância para o SAMU de Caruaru. Porque quem ganha, né, não é só as pessoas de Caruaru, de toda a região agreste que o SAMU atende. São 62 municípios, Welter. Não adianta ir lá, apontar, a ambulância tá velha, e fazer um vídeo criticando. Não adianta. Não vai resolver. Não vai resolver. Levanta da cadeira e vai resolver o problema. Isso. Se você é um ator político, e mesmo que você não seja um ator político, ao invés de você fazer uma crítica lá, gravar um vídeo criticando, né, o SAMU porque tá com tudo velho. Dá uma solução, vai atrás. Dá uma solução, qual é o problema? Eu fui lá, escutei Pedro, que é um cara arretado, que é o coordenador do SAMU. Queria mandar um abraço para ele. E Pedro disse, Anderson, o problema da gente aqui são as ambulâncias, já estão defasadas. Disse, ok, vamos correr pra gente lutar. E você vê, o que é que custa, né? Uma ida a Brasília, né? Uma ida na Alep. Essa conversa com a Clarissa começou na Alep, mas quando ela se tornou deputada foi que veio, né? Deputada federal foi que veio, a ambulância chegou. Então isso tudo são esforços que às vezes a gente não pode se limitar ao nosso território, o município de Caruaru. A gente tem que se levantar e ir adiante para buscar esses recursos. E falando na Alep, você tem diálogo lá com deputados? Olha, hoje eu não tenho nenhum deputado estadual que eu tenha assim um contato, eu não tenho. Meus 2 deputados são o deputado Eduardo da Fonte e Lula da Fonte, que são os meus líderes, que são os que me coordenam, né? São eles que realmente eu tenho um respeito e hierarquia, porque eu sou o que sou hoje dentro do meu partido, graças ao reconhecimento deles, né? Graças ao meu trabalho também. Muito bom. Mas eu só tenho que agradecer a Eduardo e a Lula por ter confiado nessa pessoa que está aqui. Muito bom. O vereador Anderson Corrêa, a gente tem uma pauta aqui extensa, realmente a gente se estende aqui para 10 horas da noite, a gente marca outro dia. Tem muita coisa para falar. Mas veja, eu quero encerrar aqui, recentemente inclusive você falou do Lula da Fonte, Eduardo da Fonte. Você teve um momento com eles e tratou sobre o Autódromo de Caruaru, recentemente. Foi. Essa semana? A gente já tem, desde 2022, a gente vem fazendo essas provocações, pedindo para que... Precisa sair, aquele equipamento importante. Só para você ter uma ideia, Meu Deus. A movimentação econômica, quando tem um evento esportivo aqui no autódromo, é equiparada do São João. Não, lembra da Fórmula Truck aqui. Você via a cidade parava, né? Parava. Os hotéis lotados, tudo, restaurante lotado. Tudo. E a gente precisa fomentar a economia da nossa cidade. Né? Então veja que, às vezes, é um equipamento que hoje está precisando de um apoio, Eu fui lá, né, vi a situação e estou em busca.
agora em abril vou novamente para Brasília. São pautas que eu vou levar, autódromo, o EMOP, o ICIA novamente. Então a gente vai passar uma semana em Brasília com essa discussão. Gente. Tem que destravar essas coisas. Tem que destravar porque é um equipamento que não pode estar parado, né? E eu vejo muito mais além do que um autódromo, né? Pode ser hoje... Como é que funciona Interlagos hoje? O Lollapalooza é realizado em Interlagos. Os eventos de grande porte serem realizados nessa arena esportiva, se tornar uma arena que dê um suporte, né, para shows. Dá para fazer muita coisa, então, assim, mas muita. Então, e uma área que não vai incomodar ninguém, porque Isso. é uma área extremamente aberta. Então, veja a importância que é aquele equipamento. No fomento da economia, no fomento do turismo. Então, isso tudo é uma preocupação minha. E veja que a gente vem falando de várias pautas, né? A gente falou dos animais. Aí entra turismo, tem a economia, né? Tem uma parte... A gente apresentou um anteprojeto de lei agora para fomento de emprego e renda aqui, para que a gente possa ter uma redução, o município dê uma redução em impostos, em alguns segmentos aqui da cidade, em hotéis, porque veja, a partir do momento que eu reduzo esses impostos, Welter, a gente dá a possibilidade do empresário ele fazer novas contratações, né? Porque a partir do momento que há uma redução tributária, quando você tem uma redução tributária, a gente tem um fomento de renda e de emprego. A gente dá a oportunidade daquela pessoa que não está ali correndo, precisando de um emprego, conseguir seu emprego. E a gente visualiza dessa forma. A gente teve uma discussão eu tive uma conversa com o Clauson, que é um amigo que me orienta muito nessa questão de empresarial. Clauson Pacas? Clauson Pacas. E Clauson, a gente vem tendo essas discussões, principalmente na questão tributária, que são poucos vereadores que têm uma discussão sobre impostos municipais, né? Porque às vezes não tem um conhecimento técnico do imposto. Quais são os impostos municipais? Onde é que eu posso discutir isso? O que é que eu posso fazer? É renúncia de receita? Eu tenho a competência para fazer? Não tenho competência de discutir sobre renúncia de receita. Mas eu posso fazer as provocações através de anteprojeto de lei. Eu não faço projeto de lei, eu faço anteprojeto de lei. Porque aí eu provoco o executivo para que, se o executivo visualizar, e já aconteceu isso. Foi? Já aconteceu, a gente pediu a redução do ITBI. Só para você ter ideia, o ITBI hoje aqui de Caruaru, que é um imposto de quando você vende qualquer imóvel. Territorial urbano. O que é que acontece com o ITBI? O ITBI, as pessoas vendem imóveis aqui em Caruaru e faz contrato de gaveta para justamente não pagar o tributo. E o que foi que a gente pensou? Vamos pedir uma redução do ITBI para que essas pessoas que estejam com contrato de gaveta possam se regularizar com o município, registrar o imóvel no município, fazer a transferência, porque quando esse ITBI, o fato gerador dele é no momento que você faz a venda do imóvel. Eu transfiro do meu nome para um nome de uma outra pessoa. Isso aí já é o fato gerador. Quando se tem essa movimentação, essa venda por parte de uma pessoa para um comprador, isso se dá a possibilidade de se pagar esse ITBI. Só que muitas pessoas não fazem esse contrato de gaveta. E a gente ficou sabendo, através do prefeito, que foram quase 2 milhões, né, de impostos que foram regularizados aqui no município por conta desse anteprojeto. Esse anteprojeto, a gente pedia a redução da alíquota de 2 para 1,5. O município não fez para 1,5, fez para 1,8. Mas mesmo assim, muita gente tirou aquele contrato da gaveta e regularizou o imóvel com o município. Excelente, hein? Excelente. É uma discussão tributária. Veja, perceba, é uma discussão que a gente vê poucos vereadores falando sobre tributos. E a gente tem essa discussão. E a gente gosta de fazer isso porque a gente tem esse conhecimento no direito tributário. Muito bom. Vereador Anderson Correia, 7h30. Nós estamos aqui 1h30 já conversando. Eu acho que é isso. Lhe agradecer. Tem alguma pauta, algum ponto aí que você queira ainda tocar aqui para o nosso telespectador? Até porque depois a gente vai render muito isso aqui, né, Cício? Depois tem uns cortes que vai. Olha, o Anderson tem que agradecer a você, né? Agradecer a Cícero, que são meus amigos de longas datas. A gente tem uma história. Conheci Cícero perdendo para mim nos campeonatos da Você jogou campeonato da Unifavip, jogou. Joguei. Né? Eu fui campeão uma vez, não sei se Cícero foi. Os verdinhos foram campeões. Foram campeões uma vez. Eu fico muito feliz de estar voltando aqui conversar com vocês, porque são amigos que eu tenho, independente de qualquer coisa, né? Verdade. Isso me deixa muito confortável. Não é porque eu sou jornalista, mas porque eu me sinto confortável quando eu estou falando com amigos, né? Pessoas que realmente conhecem minha história. Que respeita. Né? E que conhecem minha história, né? Porque assim, as pessoas, às vezes quando ocupa um determinado cargo,
né? As pessoas mudam, né? Uhum. E perdem a sua essência. Só para Né? cabeça. Só para a cabeça. É. Eu sempre digo que excelência muito isso. é o povo de Caruaru. A excelência não é o vereador. O vereador, ele é um servidor, ele não é empregado, né? É um servidor, ele está ali para servir as pessoas, né? A partir do momento que ele se propõe a representar as pessoas no Poder Legislativo, ele está ali para servir, para ajudar, para tentar criar possibilidades, né? A gente sabe das dificuldades, mas a gente busca realmente fazer esse trabalho com responsabilidade, com muita coerência, e o povo de Caruaru está vendo isso. Tem um reconhecimento, pode ter certeza disso. E como eu disse aqui no início, né, as pessoas reconhecem esse trabalho que você faz muito assiduamente, essa questão da proteção dos animais, direitos dos animais, enfim. E obviamente, ainda que você tenha essa bandeira muito fortemente ali na Câmara, dá para perceber com toda a evidência o trabalho que você tem feito em outras áreas. Isso é muito importante. Pois, Anderson, quero lhe agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigado, e estamos aqui à sua disposição. Obrigado a você, o Elton Cício, a todos que nos assistiram, o povo de Caruaru que nos acompanhou aqui, dizer que eu vou estar sempre à disposição para que a gente possa contribuir com a cidade melhor para todos, independente da espécie. Perfeito, bom demais. Muito obrigado. Então, eu agradeço, estou nessa aqui, Cício, qual que era que eu estou? Nessa daqui? Essa aqui, show. Então agradeço a você que acompanhou a gente, tá bom? Na sequência a gente vai fazer uns cortes aí bem interessantes das melhores partes aqui, os melhores momentos com o vereador e amigo Anderson Corrêa. Próxima quinta-feira tem o nosso convidado também vereador, é o vereador Mano do Som. Ele vem, também está no primeiro mandato, ele veio conversar um pouco com a gente aqui. Na sequência a gente está definindo dia 5 o prefeito de Arco Verde. Inclusive ele já tem uma programação aí do São João de Arco Verde 2024, tá? Programação do São João 2024, ele vem falar aqui, é o prefeito Wellington, ele vem falar acerca na verdade não só o São João, ele vem falar como um todo, da gestão dele também, o primeiro mandato dele ali, do prefeito de Arco Verde, então a gente vai falar sobre tudo e vai ser bem interessante. Esse é o canal do município, como eu falei no início, a ideia é discutir todas as nuances das cidades, problemáticas, soluções, e debater e discutir mesmo aqui, tá certo? Esse é o nosso objetivo semanalmente, o encontro que a gente tem aqui todas as terças e quintas-feiras. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, e a gente se encontra próxima quinta-feira, 6 horas da tarde aqui no InterPE, a partir das 18 horas. Grande abraço.